Olá, boa tarde a todos, todas, todes. Meu nome é Wallace Soares, eu sou pesquisador do Lab de Tendências da Casa Firjan, e é um prazer estar aqui com vocês nessa início de tarde para apresentar o painel Experimentando Outros Tempos, Visões da Arte e da Filosofia. Para contemplar esse painel, que vai ser um debate bem descontraído, e todos, lembrando, todos são super bem-vindos a levantar a mão, fazer perguntas para os palestrantes. Então, eu vou convidar a Asa Nigeri, professora e coordenadora de graduação do Departamento de Letras da PUC-Rio, doutora em literaturas africanas e pesquisadora de filosofias africanas. Uma salva de palmas para a Asa. E, junto com a Asa, eu aproveito para convidar o Lucas Dupin, que eu aprendi hoje, não é Dupan, é Dupin, que é artista visual. E, por favor, Lucas, uma salva de palmas para o Lucas. E desejo a vocês um bom painel. Vai ser um bate-papo bem interativo. E, caso alguém tenha perguntas, por favor, se sintam livres. Bom painel. Olá, bom dia. Boa tarde, né? Já boa tarde, meio-dia. Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui, agradecer o convite. Me sinto feliz de estar nessa tarde chuvosa, embora eu seja conhecida por alguém que sempre fala sobre o sol, né? E também é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês. Eu queria começar, né, partindo dessa provocação sobre o tempo não ser linear, que foi a provocação nos entregue a pensar aqui. Eu queria começar trazendo uma máxima filosófica africana, né, como foi falado na mini-bio. Eu estudo África e diáspora há 20 anos, então, da graduação ao pós-doc, e dou aula sobre essas discussões na arte, literatura, história, filosofia, lá na PUC-Rio. Além de ter um canal no YouTube, então se inscreva no meu canal, né, para poder aprender um pouquinho mais. E aí eu queria trazer, como epígrafe da minha fala, eu quero trazer a máxima da filosofia Ubuntu, que diz: eu sou porque nós somos, né? E é muito interessante porque essa máxima ela já se neoliberalizou, né? A gente já está vendo o hashtag Ubuntu, já está vendo uma série de... Está se esvaziando o conteúdo filosófico de Ubuntu, principalmente porque não se para pensar efetivamente sobre o que é o Ubuntu e o que isso significa. Espera aí que eu vou botar aqui para eu não falar demais. E o que significa, filosoficamente, essa máxima herdada por nós, pessoas que moram, nascidas no Brasil, que é, efetivamente, a maior diáspora africana do mundo, né? Então, nós somos, populacionalmente, o segundo país com a maior população negra do mundo. Perdemos apenas para a Nigéria, ou seja, fora da África, fora do continente africano. Somos o país, o local, com a maior afrodescendência, a qual a gente vai chamar de afrodiáspora. Então, a gente herda um conjunto de informações dos nossos ancestrais quando eles vão desembarcar para o seu sequestro, né? São sequestrados em África e desembarcados aqui para a escravidão, e essas pessoas portam o quê? O corpo, a palavra e as crenças filosóficas, os valores éticos, os valores estéticos, e são essas as ferramentas que se enraizam aqui para a gente e forma esse cruzo, né? Como diz Antônio Simas, forma esse cruzo civilizatório que a gente chama Brasil. E a gente pode até chamar América, né, ou Améfrica Ladina, como diz Lélia Gonzalez. De forma que, quando a gente vai pensar filosoficamente no eu sou porque nós somos, significa no rés do chão que a minha humanidade se estabelece no momento em que eu vejo, estabeleço, considero e me responsabilizo pela humanidade do outro também. Entretanto, essa humanidade do outro é o outro tudo que foi feito pela teia criativa do universo, né? Então,
desce um degrau, né, nessa significância de humanidade, para entender que o princípio filosófico do Ubuntu está enraizado, né, o seu rizoma, a sua semente, está efetivamente em entender que todos nós, fazemos parte de uma teia ecossistêmica. E isso é uma verdade inegociável, né, porque nós, apesar de raiarmos para essa existência de forma única, né, individual, e com todos os seus atravessamentos, nós somos efetivamente seres interdependentes e interconectados. E os africanos, quando vêm para um processo de desumanização radical, que começa com a escravidão e chega no dia de hoje com o genocídio declarado da população afrodescendente, genocídio físico, genocídio alimentar, genocídio religioso, apagamento dos saberes, etc., nas várias faces do que a gente pode chamar de genocídio, a gente vai ver que crenças nesse vitalismo, né, foram estratégias de ferramentas de resistência, permanência e continuidade. Se a gente não tivesse herdado essa fé na vida, né, esse entendimento, como a filosofia Bakongo vai dizer, então eu saio um pouco da filosofia Ubuntu, que está ali localizada nos povos bantus, centro-sul de África, vou para a filosofia Bakongo, que é povos Congo-Angola, atualmente região de Cabinda, Angola, e que são uma população trazida para cá, em primeiro lugar, em mais tempo e em mais quantidade. Né? Os bantus do Congo-Angola foram os primeiros a chegar, foram os que vieram em maior quantidade, foram os que mais tempo ficaram sendo sequestrados e trazidos. Então, o Brasil é muito enraizado na bantitude. E, para uma das várias filosofias bantu que eu trago aqui, que é a filosofia Bakongo, ela vai dizer que todo muntu, todo ser humano, é um sol vivo. E a nossa solaridade é inegociável. Não tem recorte, não tem exceção, não tem porém. Veja, os Bakongos são muito objetivos. Eles não falam todo mundo é um sol vivo, menos o João, menos a Maria, menos a pessoa trans, menos... É todo mundo, todos nós, sem exceção, raiamos para essa existência tal qual o sol. E é uma responsabilidade coletiva matrigestar esse sol para a sua plenitude. Então, a gente precisa, né, ao amanhecer para essa existência, na nossa infância, ser gestado, o nosso sol tem que ser gestado em máxima potência para que a gente possa chegar ao sol do meio-dia, para que a gente possa ter um entardecer digno, pleno, né, e, enfim, integral, vamos dizer assim. Então, o que eu quero trazer com essas duas filosofias básicas, assim, qualquer curso introdutório de filosofia africana vai te apresentar essas duas filosofias, e o que isso tem a ver com a arte, o que isso tem a ver com o tempo. Né? Primeiramente, a gente tem que abandonar essa noção de tempo linear, né? E entender que o tempo está muito mais para uma espiralidade do que para uma linearidade. Né? Então, chamo aqui Nego Bispo, filósofo quilombola, que diz tudo é início, meio e início, né? Porque somos efetivamente a continuidade. E, nesse sentido, a noção de ancestralidade ela nos ajuda muito a exemplificar o que é essa continuidade. Né? Emicida tem lá aquela música, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Mas é mais do que isso, é entender que, para cada um de nós estarmos aqui hoje, precisou haver vontade, fé na vida de muita gente atrás de nós. Né? E, quando se trata de uma população que foi sequestrada, escravizada, subalternizada e sofre um genocídio integral e constante nos últimos 350 anos, vamos dizer assim, poderia dizer até 500, mas que no século XXI, os últimos 23 anos, isso está realmente muito visível, não sei se porque a gente está ganhando maior consciência, o planeta está evoluindo, não sei, mas acho que a gente está mais atento e preocupado com o que está acontecendo. Então, quando a gente vai olhar para isso, olhar para o conceito de ancestralidade, e ancestralidade é tempo. Né? Ancestralidade é tempo. Só que é um tempo espiralar, ou seja, a ancestralidade ela se mantém viva. Viva como? Nos desejos, a gente pode falar até de epigenética, se vocês quiserem, mas não é o caso, então tem esse grau ainda genético de DNA, mas o que eu quero falar aqui é muito mais nessa crença no vitalismo, porque, veja bem, chegamos portando o corpo, a palavra e as crenças filosóficas sendo chicoteados, desumanizados, subalternizados, e ainda assim acreditamos que viver vale a pena.
né? Quando a gente está num século XXI em que as taxas de suicídio são terríveis. Então, o que faz nós ancestrais atravessarem uma escravidão, apesar de ter tido suicídio, apesar, né, não estou dizendo que não teve, mas proporcionalmente tomar chicotada é ossada, gente. Será? Sei não. Então, o que faz eles passarem por isso e acreditarem, continuar gestando potência, continuar acreditando no amanhã, e a gente hoje não conseguir dar conta de coisas muito menores. Não sei, são os nossos tempos para brincar com isso. E aí, dialogando com o Lucas também, quando a gente vai pensar nessa crença no vitalismo e pensar que a nossa humanidade é inegociável, né, de todos nós, sem exceção, independente da sua localização, do seu recorte, isso não é uma questão. O fato de você ter raiado para essa existência, sendo você humano, sendo você formiga, sendo você aranha, sendo você árvore ou sendo você cachorro, a sua força vital ela é inegociável e deve ser respeitada em prol do nosso avanço enquanto seres humanos, enquanto humanidade, enquanto planeta que está em constante movimento. Porque, veja, nada o que é hoje já existiu ou era há 400 anos atrás. Então, é uma ingenuidade e até um pouco de arrogância, um pouco de modelo civilizatório ocidental dominador, desagência, a gente achar que existe uma permanência infinita do nós, do eu, desse tempo. Significa que, daqui a 300 anos, nenhuma verdade sólida será verdade. Ela vai ser história. Então, a gente precisa aí realmente praticar um desapego a essas crenças limitantes, colonizadoras, que o Ocidente impôs a nós por conta das nossas escolhas sociais, educacionais, civilizatórias, de maneira geral. É importante a gente deixar um pouco de lado esse desapego e começar a pensar no que realmente importa, que é o fato de que viver vale muito a pena. Viver é maneirão, gente. Viver é maneirão. Mas não é? Viver é maneirão. E viver a maneirão não apenas enquanto eu, asa, com as minhas localizações. Viver a maneirão também para a árvore. E ela super se amarra em viver. Assim como aquela teia de aranha lá no cantinho da sua casa. Aquela aranha também gosta de viver. Ela gosta. Né? Então, me vem justamente, aí se você quiser mostrar aquela imagem, me vem justamente... em diálogo com Lucas, uma obra que o Lucas tem, que é da memória vegetal. E aí até deixo assim, a provocação para ele depois falar. Não sei aqui, ó, os problemas técnicos, mas aí eu continuo. Vai chegar. Porque, veja, da mesma forma que ninguém consegue viver fora do corpo, né? Mas eu fiz uma viagem extracorpórea, ok, tá bom, mas durou 10 minutos. Né? Ninguém aqui ficou 24 horas numa onda extra, não conheço. Né? Então, assim, essa é uma máxima inegociável. Né? Todos nós precisamos do corpo para viver, e no momento em que o corpo disser, deu para mim, tchau e benção. Inegociável. Né? Você não vai lá falar, coração, volta, não tem como. Então, isso já é um pensamento de que o corpo é a morada do nosso ser. Então, faz parte desse senso de autopreservação, agência, autorresponsabilidade, conosco e com a nossa teia ecossistêmica, um mínimo de cuidado com o nosso próprio corpo. Né? Corpo físico, mental, espiritual, corpo íntegro, energético, tudo isso, porque... só tem ele, né? E tá tudo bem, eu gosto, tem que ficar assim, porque está me servindo muito bem. E é bom que sirva, todos os corpos de vocês, sirva muito bem para vocês, espero eu, para que não vivam em desagência. E o que é a desagência? É quando nós vivemos fora do nosso próprio interesse, do nosso próprio objetivo. E o modelo civilizatório ocidental vai dizer o que para a gente? Dê a outra face. Seja, né, essa, muito obrigada. Seja humilde, né? Sendo que eu sou uma mulher de candomblé e ainda sou filha de Yansan. E Yansan nos ensina uma coisa muito importante: tem a autoconveniência. E dentro do modelo ocidental ainda mais se você for preto, né? Neguinho arrogante, que petulância, talvez por isso que as filhas de Yansan são chamadas assim. Né?
Mas o que significa ter autoconveniência? Significa ter agenda. Veja bem, se você está vendo o jogo jogar e não está entendendo nada, você é a bola. Então, né? Ou seja, você está em desagência, e isso não é bom para ninguém. Então, essa relação corpo, teia ecossistêmica, força vital, tem a ver também com uma maior solidariedade com a nossa noção de tempo, né? O WhatsApp, as redes sociais ajudam muito isso, né? A gente gosta de dizer que não tem tempo, né? Eu sou adepta do vários nada. Eu adoro vários nada. Vários nada de manhã, vários nada de tarde, vários nada de noite. Isso me faz muito bem, porque, principalmente com o WhatsApp, rede social, a gente fica muito nessa noção assim, meu Deus, quantas mensagens para responder, como se essas mensagens todas elas fossem urgentes, estar ali presente em todos aqueles lugares fossem urgentes, quando o próprio modelo civilizatório ocidental faz com que a gente viva um presente sem presença. Você está no WhatsApp, está na rede social, então mas quando é que você está aqui, no agora? Porque viver é uma experiência radical do tempo presente. Né? Por mais que a gente goste de pensar no passado, pensar o futuro não existe. Né? No sentido oficial do termo, o futuro é uma projeção que a gente vai ali colocando, né, os nossos desejos, mas viver mesmo é aqui e agora. E a Asa, que começou falando há 13 minutos atrás, não é a Asa que está falando agora. Assim como cada um de vocês não são os mesmos. Porque viver essa radicalidade... Então, como é que a gente fica, enquanto sujeitos solares que somos, porque a nossa solaridade é inegociável, então, como é que a gente fica num sistema que o tempo inteiro nos leva a um produtivismo e a um presente sem presença? Né? E aí eu gosto muito do candomblé, quando eu estou lá na função e aí tem alguém de fora que vem se consultar com o baba, vem conhecer a casa, é muito interessante, porque a gente marca assim, 10 horas. Só que é 10 horas para você chegar, não significa que você vai ser atendido, porque você tem que chegar e entrar no tempo do terreiro. E o tempo do terreiro é outro tempo. Não é tempo de relógio, é tempo do seu corpo esfriar, é tempo de você descansar, é tempo da sua ancestralidade entrar no terreiro e permitir a conversa. E isso não é contado no tempo do relógio. Então, é muito interessante que a pessoa chega lá 10, ela vai ser atendida 1. Simples assim. E a pessoa fica perguntando, ela não entende que o fato de passar aquelas 3 horas ali já é o processo do seu ebó. Já é o processo de conexão com aquele tempo que não pode estar, de forma alguma, conectado com o tempo de relógio, com o tempo da pressa, entende? E isso é muito interessante, eu adoro, porque as pessoas ficam muito nervosas. E eu me identifico, porque eu já fui assim. Então, quando eu cheguei a primeira vez lá, eu também ficava, meu Deus, o tempo. E agora não é assim, é o tempo do entardecer. Que horas vai ser? Quando o sol estiver baixando. O que significa quando o sol estiver baixando? É aquela hora que parece que está indo. Então, é outro tempo que é vivido numa experiência afrodiaspórica contemporânea num cenário de Brasil. É vivido. Então, essa também é uma herança nossa. E por que eu quis falar, né, para terminar, dessa sua obra, né, Memória Vegetal? Porque é um entendimento ali, e aí você depois, por favor, fale mais, porque eu vi quem fez é muito melhor do que quem analisa, embora eu seja crítica também de arte. Para mim, ele tem ali uma tentativa contemporânea de conexão com essa teia ecossistêmica, entendendo que, sem essa teia, as coisas não se escoram, as coisas não permanecem. Afinal, ali, os livros, as verdades, as imagens, mas principalmente os livros, né? O livro enquanto um lugar de verdade categórica, né? Eu escrevi um livro, eu li no livro, né? O livro ainda está num lugar ainda, por enquanto, ainda maior do que o Google, né? Embora meu filho, quando tinha 7 anos, falou para mim assim, você quer saber de felicidade? Eu falei, bota no Google. Eu falei, meu Deus do céu, meu filho vai procurar felicidade no Google. Eu entrei em umas paranoias, né? Mas, de alguma forma, é isso, é entender esse eu sou que nós somos, é entender a necessidade efetiva,
a responsabilidade coletiva de matar e gestar o sol do outro. Seja esse sol de um filho, mas pode ser também de um filho projeto, de um filho sonho, pode ser, né, a gente pare filhos de muitas maneiras. E a gente pode adotar essa perspectiva da solaridade, né, da concepção antes de nascer o sol, esse raiar para a existência, esse momento do ápice solar, o nosso sol do meio-dia que todos temos, e o nosso momento de entardecer e ir para uma outra fase que contribui também, porque é a ancestralidade. Sabemos que essa é uma verdade única. Todos nós seremos ancestrais do tempo futuro. Isso é um fato. E talvez seja um fato que faz com que a filosofia seja tão interessante, porque a gente tem um medo da morte danado, né? Mas quando a gente começa a pensar que somos a continuidade e que continuaremos atuando em outro espaço-tempo, em outra dimensão, mas continuaremos atuando com aqueles que estão aqui, é muito vital. E, para terminar, para corroborar essa ideia de ancestralidade futura, que é uma máxima, né, uma ineludível, como diria Manuel Bandeira, né, a gente falar com uma última filosofia, que é a de Sankofa, que aí já é uma filosofia africana dos povos Akan de Gana, do Mali também, mas principalmente Gana, que é um pássaro que olha para o passado, né, e segura, ele olha para trás e segura uma pedra, né, na boca. E essa filosofia, a máxima dela é: nunca é tarde para voltar ao passado e buscar aquilo que pegou ontem. Ou seja, hoje, enquanto pesquisadora, eu vou ao passado e pergunto para os meus ancestrais: diz aí, como é que vocês conseguiram atravessar a escravidão e acreditar na vida? Aí eles me respondem: somos sóis vivos. E eu pego isso e falo: é isso aí, vamos embora, né? Porque viver vale a pena. Só que, se nós somos ancestrais do tempo futuro, que pedras e conhecimentos e sabedorias e conselhos nós vamos dar quando, daqui a 400 anos, fizerem o movimento de Sankofa para nós? Isso é ancestralidade. A gente tem que ter o que deixar, porque quem vier depois precisará da contribuição da geração de agora, sabendo que cada geração só dá o que tem para dar. Está tudo bem também, mas a gente tem que dar alguma coisa. Imagina se daqui a 400 anos fazem o movimento de Sankofa também num regime abusivo, ditatorial, negacionista, e fala assim: vamos perguntar para aqueles que viveram o regime negacionista, ditatorial lá no passado, e aí, como é que vocês conseguiram viver esse regime? A gente vai dizer o quê? Não conseguimos, né? Morreram 700 mil? Teve gente que não conseguiu. Então, essa é a responsabilidade da solaridade. Essa é a responsabilidade do eu sou o que nós somos. E essa, de alguma forma, é a responsabilidade que a obra está conclamando a gente. Somos ultratecnológicos, somos, né, inovadores, cool, mas inovar com qual agenda? Inovar com qual objetivo e inovar com qual localização? O progresso a todo custo é efetivamente o caminho que a gente precisa? Esse tempo da pressa, do ontem, esse presente sem presença, será que é isso que a gente precisa? Então, enfim, termino aqui com essa inspiração para vocês, reforço para vocês me seguirem nas redes, irem para o meu canal, porque lá é muito maneiro também, e agradecer a oportunidade. Obrigada. Gente, que responsabilidade começar agora, depois dessa fala. Asa. Que isso. Eu realmente estou mexido aqui, eu não sei vocês, mas eu estou. Então, já falo a partir desse lugar que eu estou arrepiado, gente. É real. Não, e agradecer, né? Eu sempre gosto de agradecer a presença primeiro, porque a gente está aqui, nesse tempo aqui, agora, presente, trocando. Então, assim, reforçando o convite do Wallace, que é, né, da gente fazer desse encontro também um bate-papo. Então, eu vou fazer uma fala, mas sintam-se à vontade para, na sequência, também levantar a mão, a gente poder trocar, né? Eu acho que a gente não pode desperdiçar esse tempo que a gente está aqui agora, juntos, nesse momento, para fazer isso. E agradecer também a organização do evento impecável. Tá? Muito obrigado. Eu já começo com essa imagem, que é uma imagem de uma performance, inclusive, que eu vou fazer amanhã, aqui, na Firjan. E nessa performance, ela é muito simples, muito pontual. É parte de uma série de trabalhos que chama Tempo Revés,
né? Começou agora também uma exposição que está logo aqui do lado, no primeiro andar, de uma série desses trabalhos, que todos partem do mesmo princípio, que é, eu pego uma folha de calendário, dessas de papel que todo mundo tem em casa, e eu retiro toda e qualquer referência ao tempo. Então, dias, meses, anos, alunação, tudo isso cai. E o que sobra desse calendário é uma renda, ele vira uma renda, ele vira a coisa mais né, assim, delicada possível. E eu levo essa ação de cortar os calendários, que é uma ação super demorada, metódica, para um espaço público. E a primeira ocasião que eu fiz isso, simbolicamente, eu quis fazer isso no meio da Paulista. Para quem conhece bem São Paulo, o encontro da Paulista com a Bela Vista é um encontro meio que a Paulista mergulha para encontrar Rebouças, e aquele caos, assim, gente passando, engravatada de um lado para o outro. E eu posicionei a minha mesinha num dia, pus a minha mesinha ali e sentei durante 8 horas, ininterruptas, sem levantar. O povo pergunta, você não bebeu você não saiu para comer, você não foi no banheiro? Não, gente, eu não levanto e eu não falo. Eu fico em silêncio durante 8 horas, usando essa roupa, cortando calendários de papel que vão se acumulando ao longo do tempo ali. E nessa primeira ocasião que eu fiz essa performance, eu falei, eu não vou falar nada, tinha uma equipe filmando do outro lado da rua, mais distante, mas filmando a ação o tempo inteiro. E ela estava ali, né, me dando suporte, e eu lá, em silêncio, quieto. Mas, como era a primeira vez, eu não sabia muito o que ia acontecer. Quando a gente vai para o espaço público e fica quieto, é um lugar assim estranho. Coisas acontecem, gente, é impressionante. Mas estava ali sentado, né, e aí passa, sei lá, acho que na minha cabeça, porque a gente entra num outro estado de tempo, mas passou umas 2 horas, uma senhora parou do meu lado, né, e eu só vi os pés dela, vi uma sandália assim, e ela, ficou ali um tempo, eu lá cortando meu calendário. E aí, olhando o pé dela, ela, uma dada hora, vira para mim e pergunta assim, que é isso? Aí eu só respondo meio assim, para cortar a conversa, sabe? Trabalho. Pronto. E ela não arredou o pé, ela ficou lá. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu lá cortando meu calendário. Aí passa um tempo, ela falou, mas alguém te pagou, alguém te pediu para fazer isso? Acho que ela estava incrédula, né? Assim, tipo, o que está acontecendo? E aí eu falei, não, ninguém. Ponto, assim, tipo, sabe, ponto. Aí passa, e ela não foi embora, gente. A mulher estava persistente. E aí ela passou um tempo e, como quem resolve uma charada, falou assim, então você é artista. Aí eu falei assim, né? E aí eu nem lembro o que eu respondi para ela. Mas essa fala, assim, essa primeira ocorrência nesse dia, ela é meio simbólica, porque ela, acho que é cômica, se não trágica, porque ela traz 2 dimensões. E uma, eu acho que tem mais a ver com a nossa conversa hoje. Porque uma é que, se você não está recebendo para fazer aquilo, logo você é artista. Porque a gente tem essa perspectiva do artista, né? Aí vai uma coisa que eu já até falei bastante, assim, tanto a arte, quanto professor, quanto médicos, assim, num histórico, numa visão de passado, são experiências, são fazeres que você recebeu um dom, né? Nossa, quando você cura, né, tem um trabalho de cuidar de alguém, não, você tem o dom disso. Quando você explica algo muito bem, nossa, você tem o dom de explicar. Você pinta muito bem. Nossa, você tem um dom. Né? Todo mundo que desenha provavelmente já escutou isso. Nossa, você tem um dom. Você, né? Uma coisa assim. E o dom é essa coisa que você recebeu. Você não fez nada por isso. Você lhe foi dado. Então, você logo não pode cobrar por isso. Porque quem te deu, na verdade, foi Deus. Então, você não pode cobrar. Então, tem uma visão teológica disso que, por mais distante que ela seja, ela ainda impera hoje. Quando a gente vê que, justamente, os artistas, às vezes, movimentam uma cadeia produtiva gigante. Para fazer uma exposição, às vezes, gente, 50 pessoas trabalhando sem parar. E ele é o único que, às vezes, não está recebendo dentro dessa cadeia toda. Ou os professores, quando a gente vê batalhando por um piso salarial, que você fala, né, assim, batalhando pelo piso, não é nem assim para ganhar melhor, não, é o piso. Né? Ou outras profissões que também têm essa dimensão de cuidado. Né? Então, isso não é tão distante assim, né? Mas também tem uma outra visão dentro dessa, né, parábola real que aconteceu ali, que é
ninguém te pediu para fazer isso. Então, o artista é aquele que faz algo por desejo próprio de se colocar naquela situação. Isso parece simples, mas dentro do nosso tempo hoje, de que tempo é igual produção, tempo é igual performance, né? E a gente tem isso hoje, tempo é dinheiro, né? São tantas frases, né, que a gente poderia trazer aqui, que esse tempo da arte, embora ele também está elencado e ele está dentro do tempo produtivo, tem um porém, ele também é sempre um tempo fora do tempo, porque ele te convida para um espaço, para uma perspectiva, que eu acho que está justamente nesse lugar mais do tempo espiralar. Então, mostrar esse trabalho hoje, por exemplo, que eu estou ali cortando, eu comecei a cortar esses calendários em 2013. Eu fui mostrar a primeira vez em 2017. Eu estou mostrando agora de novo. Esse trabalho não é o mesmo. Eu, quando revisitei esse trabalho na pandemia, né, já era outro trabalho. A gente estava naquele tempo enclausurado dentro de casa, não sei o quê, todo mundo assim, que dia é hoje, gente? É segunda, é terça, é quarta? Eu já não sei. Né? A gente viveu um pouco dessa experiência de um tempo fora do tempo, simplesmente porque não tinha esse bater o crachá num lugar, ou, né, fazer uma frequência de visitação, sei lá, que cada pessoa tem. E eu acho que a arte convida essas outras temporalidades. E no tempo da criação, aí falando mais do meu lado, esse tempo ele nunca é linear. Porque um trabalho que, às vezes, um processo que eu comecei lá atrás, ele está tão vivo como algo que eu estou fazendo agora. E, às vezes, quem conhece, né, que aí eu acho que é o processo, quando a gente vai mergulhando na pesquisa, nos modos de fazer que cada pessoa carrega em si, a gente vai vendo que a conexão entre esses pontos, né, essa noção de teia, ela é muito interessante, porque quando a gente... aí eu falo sobre a perspectiva de ser artista, de produção, de arte, um trabalho ele nunca se vale sozinho. Ele está sempre dialogando com o anterior, que vai dialogar com o seguinte, com o outro, e isso é um lugar de produção. Né? Quando a sua pesquisa, né, provavelmente conecta com um ponto, com outro, com outro. Nós somos devedores dessas conexões. Né? E, às vezes, eu acho que isso hoje, eu sinto que isso vai se perdendo. Tem sempre uma perspectiva, um desejo de uma linearidade que não é essa do tempo. E aí, quando eu me volto para o calendário, para as pesquisas, o calendário, a palavra calendário, ela vem de um livro de contas, né? É uma invenção esse calendário que a gente tem, é uma invenção, um calendário gregoriano, fundado, né, no período romano, para cobrar impostos. Então, ele é uma invenção que foi sendo modificada, essa ideia de organizar os dias, segunda, terça, quarta, quinta, diferentes povos organizaram o tempo de formas diferentes. E essa é uma coisa que hoje talvez a gente nem se questione mais, né, assim, sobre essa organização do tempo. É sempre um esforço de buscar se localizar no tempo. Para quê? Porque prever também é uma forma de poder. Se eu prevejo e sei quando começa a chover, qual lua, né, começa a chover, qual lua começa a secar de novo, eu sei a hora de plantar, eu sei a hora de colher. Então, isso, de algum modo, sempre foi um instrumento também de poder. A hora que eu sei que eu tenho que te cobrar, né, que é o calendário romano, de cobrar os impostos, ele surge para isso, para saber a hora que você tem que cobrar alguém de algo. E, na hora que você retira todas essas localizações, esses marcadores, o que sobra? Porque o indivíduo ele continua existindo, a nossa subjetividade ela continua existindo. O que fica disso, né, eu acho que a arte se ocupa bastante desse lugar, de nos trazer uma outra temporalidade, uma outra possibilidade de existência, que te tira do tempo, mas, ao mesmo tempo, te retorna para esse lugar. E aí a gente está falando de imaginação, a imagem em ação, de imaginário. Né? A gente está falando de como que a gente pode colocar isso em diálogo uns com os outros. E esse tempo da produção, esse tempo linear, acho que é justamente o que solapa essa possibilidade de dialogar. E não à toa, isso, para dar um exemplo, isso acontece muito quando a gente faz uma exposição e a primeira pergunta, em geral, que uma pessoa fala é assim, o que isso quer dizer? Né? Porque nós não estamos acostumados a, na verdade, fazer as coisas falarem. Muitas vezes a gente espera que já nos digam o que aquilo quer dizer. A gente põe lá e já assim, o que é isso? No Google, no não sei o quê. Né? A gente não se ocupa mais de perguntar ou de pensar ou de ir para uma exposição que é justamente o que você
percebe desse trabalho tem tanto valor quanto, para mim, pelo menos, tá? Essa é a minha perspectiva. Porque uma vez que eu coloquei ali, já não é mais meu. Eu sou só um leitor da obra, né? Eu não estou mais na condição de um lugar diferente. Uma vez que eu coloquei isso para ser visto, a perspectiva de quem vê é tão importante quanto a minha. E aí cada um vai carregar e vai dialogar com aquilo a partir do seu imaginário, da sua imagem, da sua imaginação. E quanto maior ela, mais recursos a gente tem para dialogar. Não à toa tem pessoas que são mais interessantes para a gente conversar que outras, né? Então, tem situações que eu acho que a arte se ocupa e dessa dimensão de uma temporalidade que não vai ser essa da produtividade, não vai ser essa da performance. São outras, né? Eu acho que a gente podia abrir também, né, para pergunta, porque senão a gente vai engolir o tempo todo, né, de todo mundo. E eu trouxe até vários trabalhos, mas não foi muito com a intenção de mostrar, porque eu acho que é justamente, né, assim, que vale. Mas eu posso voltar naquele trabalho depois, se eu quiser. Eu quero saber se eles querem. Então. Deixa eu ver. Está todo mundo tímido. Deixa eu só comentar, então, desse trabalho que você... Isso é o Tempo Revés, essa série de trabalhos que eu montei aqui na Firjan, que está em exposição, que é uma outra montagem, completamente diferente do que ela já foi mostrada, mas que tem a mesma dimensão. Nesse caso da instalação, um ponto importante é que ela está sempre ligada à minha idade. Então, todo ano eu corto um calendário novo e adiciono a instalação. Né? Então, ela sempre vai ser diferente, maior também. Né? Essa é a performance que eu falei, mas deixa eu chegar na... Esse trabalho que a Asa comentou, da memória vegetal, foi apresentado ano passado na Bienal do Mercosul, e é uma videoinstalação. Eu venho, já tem algum tempo, trabalhando muito com o objeto livro, com livro. E sempre numa perspectiva de usar um objeto que ele tem um caráter, um valor simbólico absurdo, né, assim, para a nossa sociedade, mas que, pelas revoluções tecnológicas, ele vem sendo descartado. Os meus maiores doadores de livro são justamente as bibliotecas. E deixa eu só passar para chegar no trabalho, porque vocês vão entender aqui o porquê que eu estou falando isso, porque eu corto os livros. Né? Esses livros são cortados, são todos livros de descarte, né? Livros que estão indo para o lixo de alguma forma. E aí é muito interessante, porque as pessoas falam, mas você está cortando os livros. Eu sou encadernador, eu tenho paixão pelos livros, que é justamente, o trabalho começa porque eu não conseguia ver um livro sendo jogado fora. E aí eu começava a juntar, e aí eu comecei a produzir, né, trabalhos a partir desse amontoado de livros que eu vivia ali. Então, esses livros eles acabam ganhando outra forma, outra materialidade a partir desse lugar. E um ponto que eu acho muito interessante, Asa, é que quais são os 3 tipos de livros que eu mais recebo de doação? Enciclopédia, livro jurídico e livro médico. Não há, porque são, né, a gente sabe, assim, mudou uma vírgula, eles ficam desatualizados. Né? A enciclopédia, hoje, ninguém mais usa. Então, as bibliotecas recebem muitas doações de livros hoje, e que ninguém, assim, se ela tem uma Barça, não tem por que ela ter outra. E né, assim, eu não sei vocês, mas eu fiz muito trabalho usando Barça. Né? Assim, o que é tal coisa? Vai lá, olha e tal. Né? A gente já está disfarçado. Mas, né, usando essas enciclopédias. E que hoje elas não têm serventia nenhuma, a não ser, né, decoração, o pessoal vem usando para isso. Mas o que eu acho muito curioso, e um ponto para mim muito simbólico desse trabalho, é porque eu não corto, em geral, literatura, a menos que o livro esteja danificado totalmente. Mas literatura não, porque eu acho que literatura boa não envelhece, não. Mas as enciclopédias, livro médico, livro jurídico, eles são completamente desatualizados e deixados de lado. E aí o que acontece? Isso são os pilares da nossa sociedade ocidental. Né? A gente tem, né, a ciência,
a gente tem a justiça, o jurídico, esse aspecto jurídico, e essa ideia totalizante de colocar tudo num livro, essa ideia que é uma ideia iluminista de você reunir todo o conhecimento no mesmo lugar. Então, esses pilares acabam que hoje são justamente os que vão parar na minha mão, assim, e que vão ser forma, ser matéria-prima para aquelas estantes que estão todas inclinadas, todas, né, caindo. Deixa eu voltar. Da instalação, né? Que não tem nenhuma estante que está em pé. Exatamente. E isso, acho que essa imagem da própria terra, com os livros, tudo muito misturado, é como se a natureza tomasse as nossas verdades, né? E eu acho que a gente sentiu um pouco isso na pandemia, com a forma como a natureza se recuperou de nós, né? Porque a gente é meio que um vírus, né? Todos nós, né? É complexo isso aí. Já apareceu a plaquinha aí, ó. Então, essa imagem, assim, a primeira vez que eu vi, né, quando você me mandou algumas semanas, me bateu nesse impacto mesmo dessa máxima de que nada permanece. Nada permanece. E entenda, nós não permaneceremos, não concretamente, né, materialmente. E na pandemia foi muito visível isso, né? Lugares extremamente poluídos, de repente até tartaruga, golfinhos aparecendo, se recuperando de uma maneira muito rápida. E se a gente for ver, a natureza permanece. Né? Todos nós passaremos, mas a natureza, enquanto força integral, plena, ela permanece, sempre permaneceu, e se a gente conseguir mudar o nosso rumo, continuará permanecendo. Porque se a gente não mudar o rumo, talvez ela também não vá aguentar, né, essa depredação. Então, quando a gente pensa que daqui a 400 anos não vai ter nada desses livros, dessa tela, dessa estante, mas a árvore vai ter. A terra vai estar, a planta vai estar, né, essa continuidade, essa renovação. E não há nada mais diverso no planeta do que a natureza. Né? Então, a gente está falando muito de diversidade, políticas de diversidade, e a gente esquece de olhar para a natureza, né? Porque a natureza em si ela é muito diversa. Em 1 metro quadrado de terra, você vê ali uma série de espécies do reino vegetal, mineral, né, animal, tudo ali vivendo dentro de uma teia ecossistêmica equilibrada. Né? Porque o problema não é a gente conviver, assim, o problema é o desequilíbrio. Nós, seres humanos, somos iurugus, né, como dizem os dogões. Nós somos o quê? Agentes do desequilíbrio universal. E a gente precisa entender isso. Né? Como já faltava ali 5 minutos, eu já me despeço de vocês. Não vou atrasar, né, gente? Me despeço, agradecer. É isso, né? Viver vale a pena, entendeu? Acordar todo dia, assim, respirar e falar, caraca, maneiro, entendeu? Porque eu acho que é isso que está faltando. Agradecer por você poder estar vivo. É isso que está faltando, né? Então, obrigada. E esse trabalho é uma coisa que eu não comentei, né? Essa foto foi feita logo depois que ele foi montado. Então, ao longo do período expositivo, várias sementes, várias plantas, né, que estavam ali semeadas, elas foram brotando. Justamente a ideia é essa, de que elas fossem se apoderando, né, desse espaço, né, que estava ali. Então, essa ideia dessa coluna distante de livros, meio fálica, mas caindo, né, dessa coisa de repensar. Acho que a gente está, nesse momento agora, repensando todo o paradigma nosso de conhecimento, do que a gente tem enquanto conhecimento, porque, certamente, o projeto que a gente teve, né, ao longo desse tempo deu errado. Então, ainda dá tempo da gente repensar, né, de algum modo. E eu acho que esse lugar passa por essa visão, pensando nessas relações, né, essas inter-relações, que está tudo conectado. Né. Também queria agradecer vocês a presença e também a Asa. Eu não tenho canal no YouTube, não, tá, Asa? Mas estou no Instagram. E amanhã convidar vocês também assim, para tanto visitar o espaço, a exposição, e a performance também. Eu vou ficar lá quietinho, gente, eu não vou ver ninguém. Então, assim, estou convidando, mas vou estar olhando para baixo. Desejam sorte, porque é 8 horas ali direto. Tá?
Mas é isso, acho que a gente consegue, né, de algum modo, passar por esse tempo, essa outra temporalidade ali, na hora que a gente desconecta um pouco, porque hoje, com essa coisa do celular, da internet, assim, eu confesso, para mim é difícil, né? Mas amanhã vai ser bom, vai ser um detox. Amanhã. Detox. Deus proverá. Obrigado. É o meu sol em leão que está Bom, gente, não tem nem o que falar, foi um painel incrível aqui. Muito obrigado, Asa, muito obrigado, Lucas, por ter aceitado participar do Festival Futuros Possíveis com a gente. E agora eu gostaria de dar um recado para vocês. Nós vamos dar uma pausa agora para o almoço, eu acho que está todo mundo um pouquinho aí com fome. Retornaremos à nossa programação às 14 horas, e no Aquário... Retornaremos com a programação no Aquário e também na sala ABC teremos a oficina Repensando o Tempo, uma jornada decolonial, com Gustavo Nogueira, que é o fundador do Temporality Lab. Para quem ainda não fez a inscrição, são vagas limitadas, então espero que vocês façam a inscrição e nos vemos lá, tá bom? Muito obrigado.